encara instintos e hábitos como tendo a mesma gênese. Finalmente, para não repetir muito, esclarece que em cada encarnação adquirimos hábitos de natureza variada, fato de grande importância na vida do espírito. Todos esses movimentos foram originariamente conscientes, desejados. Depois a repetição criou um hábito. Acabaram tornando-se inconscientes. Acima dissemos de hábitos morais, ao referir o novo campo de ação e o novo rumo da evolução do espírito humano. Convém acentuar que o mesmo processo, de transmissão do consciente para o inconsciente das experiências vividas e assimiladas por constante repetição, continua vigorando em um nível ético. Eis porque a grande síntese afirma: a prática constante da moral confere ao homem atitudes morais, ou seja, cria o hábito de agir corretamente, sem pensar e sem esforço, e já mencionamos o valor educativo do hábito. A vontade, instruída pela compreensão, que procede do conhecimento, pode determinar uma conduta moral, ainda quando tanto se oponham tendências inatas, oriundas do passado ignário e culposo. Isso é difícil de início e durante muito tempo, pois o instinto hábito antigo é tenaz e exigirá intensa luta. Mas aos poucos vai-se vendo o resultado aparecer e os automatismos contrários caírem, cedendo lugar aos novos e bem orientados. Nada poderá ser expulso do espírito, mas, sim, transformado. E agindo em sentido contrário, conduzidos por boa orientação, que o conseguiremos. E onde achar semelhante orientação? Estamos lutando por mostrar que a única fonte dela está no Evangelho, que cumpre compreender e aplicar. Emoções. Aqui temos outro grupo de processos mentais da máxima importância, considerando a magna participação que tem em tudo quanto o homem pensa e faz. Animais e homens primitivos seriam movidos principalmente por instintos de conservação e reprodução, impulsos compulsivos que ordenam fuga, ataque ou posse. Não são meros reflexos, embora expressem-se em forma de atos automáticos, em virtude das grandes variações individuais quanto ao modo e intensidade que exibem na espécie humana. Por isto, tais reações merecem o nome de emoções. 3 destas são fundamentais por englobarem uma infinidade de situações de fuga, agressão e posse, medo, cólera e afeto, amor. Têm elas praticamente estado por detrás de toda a atividade do homem, até hoje, sobre a terra. Todavia, a vida em sociedade gerou outra força, o dever, cuja função principal é a reprimir ou orientar, conforme o caso, as 3 anteriores, tendo surgido muito depois e sendo de origem externa, não se pode chamar emoção. A conduta humana está muito ligada às imensas e variadíssimas inter-relações desses 4 elementos que estão dentro da alma humana. Um 5º elemento é a razão, que dirige a nossa vida de relação na ausência daqueles outros, os quais, quando emergem do fundo do ser, a dominam mais ou menos completamente e passam a comandar o comportamento. As emoções fundamentais procedem do primeiro dia da evolução na série animal. Segundo Mira Y. Lopes, 1949, é a seguinte a escala evolutiva das reações emocionais. 1. A mais primitiva e básica é a reação emocional imobilizadora, suspensora da atividade vital e destruidora da individualidade, conhecida pelos nomes de pânico, terror ou medo, conforme a intensidade. 2. Depois vem a reação extensiva, dita cólera, ira ou raiva. 3. Segue-se a mais eficiente para o desenvolvimento da atividade intelectual, a reação atrativa, afetuosa, social, integradora, o amor, que permite ao indivíduo, resolvido o problema interno de sua existência imediata, estender-se no tempo e no espaço, estabelecendo vínculos com o mundo à sua volta. Tais são as emoções primárias, que assumem uma multidão de formas e podem ser identificadas no recém-nascido, conforme demonstrou Watson. No adulto, muitos outros estados afetivos podem ser classificados como emocionais, desde que sejam intensos e rápidos, como a emoção sexual,
mas, no fundo, relacionam-se com aquelas. Por falar nisso, cumpre consignar que J. B. Watson, psicólogo norte-americano que fundou o citado sistema conhecido como behaviorismo, foi o primeiro a identificar, na criança recém-nata, 3 tipos de respostas globais que emergem em seguida à aplicação de estímulos específicos. Watson considerou-as como reações expressivas das chamadas emoções primárias e elas podem ser associadas a 3 tipos de conduta posterior. 1. Reação de choque, obtida quando se suspende o bebê pelos bracinhos e deixa-se cair no ar, aparando-o abaixo, ou por meio de um forte ruído grave. Ocorre brusca suspensão das atividades vitais manifestas, param a respiração e a musculatura, ficando a criança imobilizada, os músculos lisos paralisam-se, intestinos, circulação e glândulas ficam parados. Processa-se uma inativação geral comparada das funções psíquicas, nas crianças maiores. Equivale à inibição dos micro-organismos quando ameaçados por um estímulo nocivo, que é uma propriedade geral da substância viva. Ao final, podem sobrevir movimentos desordenados e intensos, convulsos, ou estado soporífico. Nas maiores, fuga em direção oposta ao estímulo perturbador. 2. Reação agressiva, surge quando o neném sofre mobilização forçada de seus membros, não mais podendo se mover livremente. Ao desagrado crescente soma-se um aumento na intensidade das atividades gerais do organismo, respiração e circulação aceleram-se, aparece congestão por vasodilatação periférica, sudorese, movimentos violentos e gritos. Embora oposta à anterior, pode terminar como esta. Aqui temos uma excitação geral com intensificação das funções orgânicas, inclusive psíquicas. Equivale igualmente a uma propriedade fundamental da matéria viva, derivada da irritabilidade, ou propriedade geral das células reagirem aos fatores do meio ambiente. As duas reações representam conflitos não resolvidos com o meio exterior. Na inibição, a oposição tende à eliminação do sujeito, na excitação, à eliminação do objeto. Contudo, a reação agressiva é um progresso na adaptação, pensa Watson, ao ambiente porque põe o indivíduo em contato com o objeto, embora com o fim de afastar o estímulo perturbador ou nocivo. 3. Reação afetuosa, conquanto mais inconstante do que as anteriores, pode ser despertada por meio de leves carícias no queixo, peito, nádegas, etc., do recém-nascido. Observa-se, então, progressiva suspensão dos movimentos espontâneos, relaxamento muscular, expressão tranquila, pulso lento, respiração ampla e, afinal, sono. Supõe-se que ela seja um sinal de adaptação melhor ao ambiente, outros julgam que indique o primeiro sinal de manifestação sexual no ser humano. Nota-se que na reação afetuosa há alguns elementos das duas anteriores, mas integrados com outros novos que lhe dão feição peculiar. Assim, ocorrem fenômenos de inibição, cujo caráter é diverso. A resposta afetuosa não determina desgaste do potencial vital, pois coloca o organismo em condições ideais de funcionamento. Por isso é encarada como a que melhor garante a sobrevivência dele no ambiente em que jaz, favorecendo uma extensão do âmbito vital e psíquico no processo de exploração e descobrimento do mundo objetivo. A cada uma destas reações corresponde uma emoção primária, medo, e afeição, as quais dominam 3 tipos de conduta, de inibição, fuga, de agressão, ataque, e de afeição ou amor, compreensão. Medo, sem dúvida, a primeira célula, ao sujeitar-se a uma alteração do meio onde estava, por exemplo, aumento de temperatura, frio, redução do teor de oxigênio, modificação da salinidade ou da acidez, etc., cessou temporariamente suas atividades vitais, por outras palavras, imobilizou-se. Um protozoário ou alga, unicelulares, sofre inibição, suspensão dos movimentos,
em resposta ao impacto de um agente externo perturbador. Aí está a primitiva raiz biológica do fenômeno emocional do medo, como exprime Mirei Y. Lopes. Com o desenvolvimento do sistema nervoso, as reações passam a ser condicionadas e desaparece a necessidade da ação direta dos fatores depressores. O animal, daí por diante, antecipa o efeito destes últimos, estabelece ele, inconscientemente, uma relação entre as circunstâncias e a ação danosa, reflexo condicionado, de modo que bastará um estímulo ligado a esta para que se desencadeie a reação inibidora, redução das manifestações vitais. Por outras palavras, antes de sofrer algo, ocorre a previsão do possível dano. Isto constitui o que se chama medo, perfeitamente notório nos vertebrados. Já o feto humano apresenta reações inibitórias. Um recém-nascido, como vimos acima, deixado cair alguns palmos e novamente seguro, exibe sinais muito nítidos de pavor, susto, palidez intensa, parada respiratória e cardíaca, depois aceleração, inatividade gástrica e glandular, etc. A desnutrição, o frio e o cansaço aumentam tais reações ou exigem estimulação mais fraca. A reação de fuga, nos animais, surge como uma conduta global derivada de uma intencionalidade que pressupõe certo sentido teleológico de seus atos, pois, destina-se ao afastamento do animal da área perigosa ou da situação que teme, aprendeu a temer. Assim, os dispositivos neuromusculares são acionados na direção oposta àquela de onde provém ou poderá provir o estímulo fobígeno, causador de medo. Processa-se, portanto, a substituição da passividade inicial, inibição, imobilização, pela defesa pessoal ativa ante a iminência do evento nocivo, o que deve ter consumido longo tempo no curso da evolução. A fuga deixa de ser interna para tornar-se externa. Pensa Mirei Y. Lopes que o animal foge, não porque tenha medo, mas para escapar a este, deixando de ser vítima indefesa e assumindo atitude capaz de livrá-lo sem maiores danos. Em suma, ele fugiria por ter medo do medo. Deduz daí que a fuga não é sinal característico do medo, mas indício seguro de sua intelecção por parte do animal. Este processo não é obrigatoriamente consciente. O homem foge muitas vezes sem o saber. Admite-se que o processo de aprendizagem dos animais está baseado na fixação de experiências por meio do estabelecimento de uma série, constantemente modificável, de reflexos condicionados. Estes constituem um novo processo psíquico de relacionamento com os fatores do ambiente, permitindo rápido ajustamento às situações inabituais. Por isso, vem somar-se ou completar as primitivas reações automáticas, instintos, pelo que assumem a significação de uma razoável maneira de ampliar o acervo instintivo dos animais, dando-lhes oportunidade de adquirir os resultados de novas experiências vividas em face a situações ainda não experimentadas. São algo assim como uma porta aberta à evolução psíquica, fazendo com que os animais superiores não sejam simples mecanismos cujo funcionamento fosse sempre o mesmo por serem movimentados pelos instintos estereotipados. Portanto, os reflexos condicionados pressupõem certa dose de inteligência nos animais que os fixam, o que é compreensível visto se formarem no córtex cerebral, sede do consciente. Os reflexos anteriormente mencionados são congênitos e desde logo inconscientes, não dependendo de nenhuma experiência prévia. Os condicionados revelam a fixação desta pela passagem do consciente para o automatismo. O cão novo saliva sempre que se lhe coloca na boca um pedaço de carne pela primeira vez, reflexo salivar, inato. Ao cheirar a carne pela primeira vez, não emite saliva, mas salivará sempre que sentir o odor de carne após haver ingerido esta, reflexo condicionado, adquirido, pois surgiu depois de uma experiência, ao ingerir sente o cheiro, depois basta o último. Se, durante um certo número de vezes, tocarmos uma campainha ou acendermos uma lâmpada enquanto o cão come,
e salivará nesta ocasião. Em seguida, ele produzirá saliva apenas ao ouvir o som ou ver a luz, sem comer. Solução acidulada provoca salivação em qualquer um. Se durante alguns dias pusermos tal solução colorida de azul ou verde na boca do animal, mais tarde ele salivará recebendo simplesmente água colorida. Tais são exemplos experimentais muito simples. Os seguintes são mais complicados. Consideremos um adulto habituado ao uso da morfina por injeção. Se lhe injetarmos, com a encenação natural e ignorância da fraude, apenas água, ele terá as mesmas sensações às quais está acostumado e não protestará. O efeito está ligado ao ato da injeção tanto quanto a ação do alcaloide. Inicialmente este é indispensável, depois bastará a injeção de água. Infelizmente, o benéfico reflexo não dura muito. Os reflexos condicionados explicam por que o ruído de uma torneira aberta faz contrair dolorosamente a bexiga cheia de urina. O ruído de urinar condiciona seu ato e basta o ruído semelhante da torneira para evocar a sensação desagradável de vontade de urinar. Usa-se mesmo tal expediente para apressar a micção de criancinhas que, postas no urinol, protestam ou adormecem. Muitas mães sabem que o som da água jorrando frequentemente determina a emissão de urina. O fato de a criança poder estar dormindo prova que o fenômeno é inconsciente, o que tem sua importância, como veremos a seguir. Os reflexos condicionados estão ligados a certos casos de fraude mediúnica inconsciente e animismo. Sucede às vezes o médium gesticular e mesmo falar, como é seu costume estando sob influência de um espírito, sem que realmente o esteja. Um vidente daria conta da situação. É que a prece em voz alta, a concentração mental e a manifestação real formam um encadeamento propiciatório ao desenvolvimento de tais automatismos. Daí acontecer, de vez em quando, entrar o médium em gesticulação sem influência estranha ao concentrar-se e ouvir as palavras da oração. É bom acentuar que não ocorre má-fé nestes casos esporádicos, por não estar consciente do fenômeno. Cumpre não seja o médium traumatizado moralmente recebendo observações injustas. Da precedente explanação concluímos que os reflexos condicionados são de magna importância para os animais superiores, nos quais se reconhece geralmente uma certa faixa de consciência. Constituem a maneira pela qual eles enfrentam situações novas e assimilam as experiências decorrentes delas. Não estão, portanto, condenados a uma eternidade sem progresso. Kardec a Gênese, ao admitir que o espírito humano se individualiza e elabora passando pelos diversos graus da animalidade, sugere que haveria sim filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. A seguir, diz que tal concepção se funda na lei de unidade da natureza e concorda com a justiça e bondade de Deus, acrescentando, dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados, para terem, no futuro que lhes está reservado, uma compensação a seus sofrimentos. Delane a evolução anímica, desenvolve amplamente essa tese e, após, Gelei-Baldi. Consequentemente, como se disse acima, tais reflexos são comparáveis a uma porta aberta à evolução dos animais superiores. Kardec ainda sugere que é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. Hoje, a paleontologia descobriu e reconstituiu vários homens fósseis, alguns bastante simiescos. Cumpre atentar para o fato de que, no homem, o condicionamento existe mas foi superado, conforme explicado páginas atrás, pelo uso das faculdades conscientes na qualidade de fator evolutivo. Tanto no animal quanto no Homo sapiens, as experiências são consideradas como aptidões inconscientes para reagir frente a determinados estímulos. A diferença, contudo, é enorme. O último elabora-as e as conforma pela utilização do raciocínio, memória e imaginação, e ainda agrega comportamentos derivados de noções éticas e estéticas.
Os reflexos condicionados, tratados anteriormente, têm ingerência nesta questão. Suponhamos que, ao abrir o portão pela manhã, escorracemos o cachorro com gritos, pontapés e varadas. Em poucas repetições, ele recuará temeroso ao ver abrir o portão, levantar o pé, ouvir gritos ou notar uma vara suspensa. Todos esses atos ter-se-ão transformado em estímulos efetivos na determinação do medo e da fuga, porque estiveram associados a uma situação dolorosa anterior, terá fixado a experiência pelo condicionamento e a usará posteriormente, já agora bastando uma parte da mesma para desencadear a reação defensiva. Se sofrerá medo sem necessidade em várias ocasiões, por outro lado furtar-se-á a dor quando houver perigo real. Assim, os reflexos condicionados demonstram possuir grande valor vital para os animais. Um animal selvagem, sabe-se, acossado por cães ou ferido por caçadores, aprende a escapar antes que nova situação idêntica chegue a ameaçá-lo seriamente. Para apanhá-lo será preciso inventar outro ardil, sendo mesmo conhecidos animais que escapam sistematicamente. A importância dos reflexos condicionados em um nível animal é ampliada pela tendência que eles possuem para a sistematização. Isto quer dizer que eles podem formar grupos de reações que entram em função mediante apenas um dos estímulos que intervieram na formação do conjunto funcional. Muitos sustos do homem, por motivos insignificantes, prendem-se ao citado mecanismo psíquico. A criança que teve experiências punitivas com um adulto faz gestos de defesa quando este levanta o braço ofensor apenas para saudar ou coçar. Tudo isto leva longo tempo para o condicionamento. Segue-se que o medo, e as consequentes reações de fuga e defesa, desempenhou papel importante no curso da evolução das espécies, porquanto, em um nível animal e humano inferior, a luta é fator evolutivo, levando ao desenvolvimento da inteligência concreta, mediante a qual o ser vivo ganha novas possibilidades de intensificar o próprio progresso em um nível mais elevado. Luta contra o ambiente hostil, no qual operam forças e elementos da natureza, e contra os seres vivos. Essa luta expressa-se desde logo na cadeia alimentar, pois uns alimentam-se de outros, desde o mais insignificante até o mais evolvido. Para a criança também ele é útil, bem como ao adulto em face de variadas situações. Porém, em relação ao último, surgem complicações adicionais, ao que parece não de todo justificáveis, porque já aqui não se trata de evolução, mas de resíduos dela, mal elaborados. Entra em cena a imaginação, mediante a qual imagens, datas, lembranças diversas, pensamentos, etc., combinam-se e dão origem a novas edificações mentais independentes de estímulos procedentes do ambiente circunjacente. Sucede, contudo, que geralmente a imaginação guarda estreita relação com as tendências, boas ou más, que dirigem a ação pessoal, daí comumente levar o indivíduo, não a construções agradáveis, mas a temores, suspeitas, dúvidas, presságios, ao medo, enfim. E pior, medo imaginário, contra o qual não consegue a razão sossegar o espírito provando sua falta de fundamento. A fantasia cresce alimentando-se à própria custa e com ela o sofrimento íntimo. Sobretudo temem os homens o que ignoram, muitas vezes nada existindo fora da imaginação. Para escapar destas autocriações fora preciso fugir de si mesmo. Em conclusão, as causas do medo são intrínsecas, pertencem à estrutura pessoal mesma, visto provirem da reunião de vários processos surgidos no decorrer do prolongado curso da evolução biológica e psíquica. Quanto aos motivos, o homem pode temer tudo, incluindo suas fantasias mentais, morrer de sede ou fome, de ficar no escuro, de ver espíritos, de não ter sustento para os filhos, de ser feio, de não saber algo, de fracassar, de não poder se decidir, de passar sob uma escada, de tomar injeção, de ir ao médico, de pagar a conta, de gostar de alguém, da morte, do nada, da loucura, da solidão, da própria vida, enfim,
e de mil circunstâncias desta. É evidente que tudo isto está relacionado com desagradáveis experiências passadas, da presente ou mais comumente de outras vidas, ainda não reformadas por novas experiências salutares ou modificadas racionalmente pela assimilação de conhecimentos esclarecedores, educação. Tais estados dependem, portanto, do caminho evolutivo percorrido e do aproveitamento deste pelo esforço despendido no autoaperfeiçoamento. Dessa multidão de formas conscientes da emoção medrosa, distingue Mira Y. Lopes, e Biden, obra citada, as seguintes modalidades básicas. Medo instintivo, equivalente à forma primitiva de manifestar-se a inibição sob a ação direta de um fator mesológico nocivo, surge rápido e automaticamente, sendo idêntico em todos os seres. Quando percebido, já emergiu a reação, o cavalo treme só ao ver cobra ou pressentir onça, o raio desperta movimentos de temor em muitos homens, etc. Medo racional, condicionado pela experiência e baseado na razão, ocorre quando se fala dele, é a reação ante o perigo, enquanto o primeiro é perante o dano, donde a tendência é fuga prévia, profilática prudência. Por ser pensado antes de ser sentido, dá tempo de organizar a reação precaução. Medo imaginário, já referido, em que o objeto se encontra ligado ao estímulo fobígeno por meio de uma cadeia de associações longa e distorcida, razão do absurdo e insensatez de que se reveste. Aqui temos as superstições, de gente tanto culta quanto inculta, e as fobias. O medo é contagioso entre pessoas do mesmo nível psíquico. Multidões em fuga é um grito de alarme, mesmo falso. A intensidade da invasão pelo medo percorre fases sucessivas, muitas vezes simultâneas, segundo a rapidez. Primeiro, estado de prudência. O sujeito torna-se modesto, autolimita-se. Segundo, estado de concentração. Torna-se cauteloso, preocupado, ansioso. Terceiro, estado de alarme. Torna-se alarmado, desconfiado, inseguro. Até aqui, o indivíduo mantém-se controlado em seus movimentos. Quarto, estado de angústia. O sujeito está angustiado, aflito, surgem sinais de cólera. Quinto, estado de pânico. A conduta torna-se automática, descontrolada, domina o ser inconsciente. Sexto, estado de terror. Sobrevém inércia. O indivíduo está petrificado de terror ou morto de medo. A luta contra o medo é demasiado importante. Em nosso atual nível evolutivo geral, ele é um elemento perturbador ou mesmo destrutivo porque pertence a um nível inferior, que devia estar superado. Surgindo no plano do consciente como fonte de insegurança, insuficiência, frustração e impotência, torna o homem civilizado mesquinho, inativo, descontrolado, incapaz, instável, inquieto, neurótico, com vontade de anular-se, desaparecer ou reduzir-se ao nada. A luta contra ele está na ação confiante e inteligente, dito de outro modo, mais claro, em procurar o cumprimento de seus deveres, ainda com medo deles, em esclarecer-se pelo estudo e, se puder, em espiritualizar-se, procurando o apoio do alto. O auxílio de outra pessoa é útil quando esta é capaz de emitir conceitos estimulantes, psicoterapia, e incapaz de transmitir insegurança e pessimismo. Confira André Luiz em Nosso Lar. Cólera ou ira tem a mesma raiz biológica que o medo. Começa com a irritabilidade celular, propriedade que leva qualquer célula a reagir aos estímulos mesológicos. No caso do medo, a célula primitiva refreou. Inibição. Aqui, ela acelerou suas atividades, isto é, sofreu excitação. Nos animais superiores, mais próximos de nós outros, existe uma forma de excitabilidade intimamente motivada, ou seja, formada de impulsos e necessidades que aparecem periodicamente no organismo sem dependência de causas exteriores. Nesta caso, é a ausência de certos estímulos, de alimentos, por exemplo, que irrita o animal e o conduz a atacar o ambiente onde vive.
mais um passo na senda evolutiva e temo-lo a procurar o domínio e a organização do meio no seu interesse. Deste processo deriva a agressividade, a conduta de ataque ou invasora, conquistadora. No homem, ela apresenta notável aperfeiçoamento, sob o impacto da cultura, em forma de desejo de poder. Por isso, além da agressividade, comum aos animais, há outro elemento, ausente nestes, que é a ambição, querer sempre mais. Todavia, a insaciabilidade do espírito humano, fazendo-o ambicionar demais, leva-o a padecer mais temores e a ser mais irado que todos os outros animais reunidos. Essa insatisfação é um fator evolutivo, pois, não permitindo ao homem gozar suas conquistas, acaba conduzindo-o à procura de novos valores espirituais. Assim, a cólera manifesta-se sob o disfarce da ânsia de domínio, prepotência, como evolução da agressividade pura e simples. O medo antecede a ira, possuídos dele, facilmente emerge esta. Quando um obstáculo se nos antepõe, quando algo limita ou menospreza o eu, então surge a cólera, desde o simples enfado até a raiva descontrolada. Unida ao amor vira ciúme, ao dever, intolerância, à religiosidade, fanatismo. Entre as numerosas formas de ira, ostensivas ou inaparentes, merece destaque o ódio por ser raiva concentrada, crônica, capaz de levar o indivíduo a um estado de tensão e conflito. É característica do ódio criar uma cadeia, invisível mas firme, que une dois como sombra e corpo. Surge-lhe quando alguém leva outro à frustração em qualquer setor e é vítima, não podendo descarregar a cólera, interioriza-a. É próprio dele ser tanto maior quanto mais semelhantes são odiado e o odiando. De fato, no fundo, aquele que odeia reconhece certo valor no seu objeto de ódio, mesmo manifestamente. Por isso, dois rivais são mais ou menos equivalentes em intenções e possibilidades, e, assim, há mais ódio entre espíritos do mesmo nível, da mesma família, profissão, etc. Vejam os ódios entre religiosos de credos diferentes, ainda que os princípios básicos sejam os mesmos, é o que se dá com os chineses e russos. Tais relações explicam por que do ódio nasce o amor e este pode se transformar naquele. Em suma, o mundo atual está cheio de ódio porque, no curso de numerosas existências, os homens vêm bigodeando o direito e frustrando as esperanças uns dos outros. De semelhante círculo férreo de causa e efeito só escaparão quando aprenderem a respeitar-se mutuamente. Até lá, vão se punindo reciprocamente através dos renascimentos sucessivos, que colocam sempre desafetos em contacto bastante estreito. Além disso, o ódio, rancor, se inteiramente interiorizado e impotente, é um veneno corrosivo para alma e corpo. Angústias, tremores, pesadelos, úlceras, hipertensão, depressão, etc., são algumas consequências menores. Semelhante ao ódio, porém mais difuso e menos intenso, e, como ele, mais um estado passional do que motivo, veja adiante, é o ressentimento. Trata-se do estado afetivo do homem posto, ou que se julga posto, em situação de inferioridade, minusvalia, em virtude da oposição entre a vontade de poder e a hostilidade do ambiente, do que promana o sentimento dos fracos em relação aos fortes, dos pobres perante os ricos, dos doentes em face dos sádios, etc. Ao ressentimento deve-se o surto explosivo de ideias que representam inversão de valores, tão sofregamente absorvidas pelos fracos, oprimidos, pobres, incultos, desvalidos sociais, e outros, com manifestações ruidosas ou violentas contra tudo o que representa dinheiro, poder, cultura, progresso, etc. O vigor destes movimentos provém da transformação catatímica porque passam os valores, veja adiante, donde a inclinação para elevar o miserável, o fraco e o inculto a posições que lhes não correspondem. Afeto. Um protozoário, como a ameba, apresenta inibição e excitação, longínquo às raízes biológicas do medo e da ira. Chega o momento, porém,
em que, alcançadas as dimensões plenas da célula, um novo fenômeno impõe-se, a reprodução. Isto é, atingida a plenitude do desenvolvimento, a célula biparte-se e gera duas células filhas, as quais crescerão, viverão independentemente e, um dia, multiplicar-se-ão por sua vez. Assim, para uma que desaparece, surgem duas jovens, morre o indivíduo, mas permanece a espécie. Este processo, tão simples de início, complica-se tremendamente no curso da evolução, reprodução sexuada, e chega ao homem, que tem a mesma necessidade de procriar. O que se chama habitualmente de amor é a forma sublimada do impulso sexual. Este, modalidade mais evolvida do impulso reprodutivo animal, corresponde a uma necessidade fisiológica, apetite genésico, que, no plano mental, aparece como emoção, afeto. A sublimação consiste em transportar o impulso sexual da área fisiológica, onde seria plenamente satisfeito, para a área mental, onde a energia dele derivada é consumida em atividades do pensamento ligadas ao objeto. Este, homem ou mulher, sofre o processo de simbolização por meio da fantasia oriunda da imaginação exaltada. Daí procede a infinidade de imagens literárias e poéticas, que podem chegar a obras completas. Quantos homens sisudos fizeram versos de amor na primeira juventude para alguma mocinha que não podiam tomar. Depois acharam graça de suas juvenis tolices. Não se dá isso com indivíduos positivos, que procuram efetivar o ato próprio sem medir consequências. Os mais sensíveis é que ficam sofrendo por amor sonhando acordado. Amor, no sentido evangélico, é sinônimo de altruísmo, isto é, afeição ao próximo, daí a preferência que daremos a tal palavra. O amor vulgar, busca de união, mental ou corporal, comandada pelo impulso sexual para satisfação do apetite genésico, é completamente diverso daquele, pois denota um manifesto caráter egocêntrico, de posse, conquista, etc. Afinal, que outra espécie de amor poderíamos legitimamente esperar de espíritos atrasados como os que habitam a Terra, quais nós mesmos? O amor de Jesus implica desprendimento, concessão para todos e não ligação de dois sexos. Que dirás, leitor amigo, do ciúme e do exibicionismo? Seria injustiça proclamar que a premente necessidade fisiológica de alcançar orgasmo fosse o único móvel da união entre homem e mulher. Em numerosíssimos desses contratos, tal é o motivo humano, matam é a razão espiritual, a lei aproxima-os por terem débitos em comum e a sexualidade os junta. Satisfeita esta, começam os problemas do espírito, que vão muito além da mera descarga atencional. Há, porém, os seres que se unem por afeto, em maior ou menor grau. Isto, contudo, está correlacionado com a noção de dever, de uma coisa e de outra, congregadas, decorre a atividade criadora do espírito. De outro modo, o que esperar, no campo afetivo, de quem nada tem no campo moral? Estando bem dotado nestes campos, o homem sozinho poderá realizar grandes obras. Em suma, com satisfação sexual ou sem ela uns farão suas obras e outros nada produzirão, o que decide a condição espiritual. Dever. Não possui raízes biológicas. Ao que tudo indica, é de origem recente, tendo aparecido depois que a espécie humana se organizou em comunidades. Com ele, nascem lei, direito e autoridade. Nada disso podia ter existido entre os homens primitivos. Muitos milênios, sem dúvida, correram sobre a vida deste animal tagarela enquanto a noção de dever e direito era imposta, a princípio pela força, e depois acatada espontaneamente. É fácil ver que esta evolução da força, violência, prepotência, cólera, etc., para dever, responsabilidade, moralidade, direito, etc., acha-se em pleno andamento, tanto que estes últimos não se constituíram em artigos vulgares, mas tornar-se-ão qualidades banais, o que é ensinado repetidamente e praticado,
mesmo sem convicção inicialmente, acaba virando hábito, sobretudo quando é um hábito de vital interesse para suavizar as relações humanas. O progresso pede tempo. Ligados aos estados emocionais são os estados passionais, por exemplo, a cólera e o medo podem ser uma coisa e outra. São as seguintes as principais características dos estados de paixão. 1. Crescente passividade da esfera voluntária do consciente. As pessoas sentem-se impotentes para sair deles. Não sou dono de mim, não posso me controlar. 2. Estado tensional de sofrimento e angústia enquanto não realiza os atos, positivos ou negativos, aos quais tal estado impele periodicamente. Propendem para as paixões, particularmente as pessoas nas quais a sensibilidade predomina sobre a ação, são antes os tímidos, contemplativos e introvertidos que se apaixonam e não os homens ativos. A paixão é uma sorte de hipertrofia da necessidade do sentimento, que imobiliza o potencial psíquico e detém a vida mental. Abrange a totalidade do homem. Não se pode aplicar a ela um critério ético de diferenciação, não havendo boa nem má paixão, qualquer uma é deletéria para o espírito. Da mesma maneira, não convém distingui-las em normais e mórbidas, ou patológicas. Por exemplo, uma paixão amorosa, conforme o indivíduo, dará origem a uma obra de arte, a um sacrifício generoso, a um crime por ciúmes, a degradação por abusos sexuais, ao roubo, etc. Seria normal o estado passional que não leva nem ao médico nem ao tribunal, patológica, em caso contrário. Em suma, são os estados que produzem as mais intensas vivências e que mais fortemente impressionam a consciência individual. O fato de obras importantes terem sido realizadas sob o império de paixões não serve de estímulo para que as cultivemos. Acabamos de explanar, em resumo, o que se denomina usualmente de consciência, que se pode considerar como a parte do espírito capaz de conhecer a si mesmo. É apenas uma descrição, feita pela própria inteligência, do que se passa na mente durante o funcionamento do cérebro. Nestas condições, é claro que não tem base experimental, tal descrição só se pode obter pela autoobservação, ou introspecção, método segundo o qual a consciência do psicólogo se volta para dentro de si própria e relata, metódica e ordenadamente, tudo quanto aí percebe. A concordância geral permite concluir que o esquema acima oferecido, útil como simplificado do que temos no consciente, pode ser aceito como início do conhecimento deste. Noção do inconsciente. É da máxima importância destacar que a usual atividade mental, da qual temos plena noção, está longe de expressar tudo quanto existe no espírito. O contrário é verdade. Sabe-se que há um amplo nível composto de conteúdos e processos inconscientes, independentes da consciência pessoal, e cuja influência sobre esta é poderosa. Assim, o espírito humano possui mais de um núcleo de funcionamento, veja André Luiz, no Mundo Maior. Na porção final do século passado falou-se bastante claramente sobre inconsciente ou subconsciente, palavras sinônimas. A psicanálise é a psicologia que se ocupa dos materiais inconscientes. Convém, por razões consistentes, demonstrar que o espiritismo, antes dela, reconhecer a importância do conhecimento dos fatos relativos à parte inconsciente da mente, pondo-se também nessa questão, de acordo com a ciência, antecipando-a até. Em 1883, Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência, tratando da sugestão de realização pós-hipnótica, postula a extrema necessidade de investigar-se acuradamente a zona mental dita inconsciente. Por essa época, a existência de conteúdos e processos psíquicos alheios à consciência estava bem averiguada. Psiquiatras e psicólogos franceses e ingleses pesquisavam ativamente, em doentes e sãos, fenômenos ligados ao hipnotismo. Pierre Janet, por exemplo, pensava que as ideias fixas, no geral ignoradas pelos doentes, eram a causa das perturbações mentais,
Essa ideia fica fora da consciência normal e, entretanto, não exerce menos, por isso, uma influência preponderante, visto que é a origem da enfermidade do indivíduo. A ideia fixa pode se revelar durante os ataques, sonhos, sonambulismos ou pelos atos subconscientes e as escritas automáticas. Aí está o embrião da psicanálise. Em 1895, Delany A Evolução Anímica, refere-se muito mais ao inconsciente. Em uma primeira passagem, declara que a vida intelectual inconsciente constitui a base do nosso espírito. Depois admite que haja registro inconsciente de percepções não assinaladas pelo consciente, das quais possível será encontrar o vestígio mediante uns tantos processos. Julga que durante a aprendizagem de um idioma, as palavras, decoradas de início, passam ao inconsciente, como quaisquer outras noções, e o seu uso torna-se operação automática. Um dos subcapítulos do citado livro intitula-se O Inconsciente Psíquico e nele Delany explica que tudo o que fazemos e aprendemos fica gravado na área inconsciente deixando lugar para novas noções e criando vasto acervo de elementos mentais. Comenta, é a esse tesouro que denominamos o inconsciente. Tem, portanto, o espírito seu armazém de ideias e sensações. Indica a existência do pré-consciente ao referir o material que pode voltar ao consciente por um certo esforço. Tratando da memória, esclarece, nós podemos constatar a obrigação indeclinável de admitir o inconsciente, isto é, as lembranças não mais percebidas pelo normal e que, no entanto, subsistem. Percebe-se nitidamente a antecipação da psicanálise. O conceito de carga energética, catexia, desponta em rudimento quando ele expõe que uma ideia pode irradiar em vários sentidos e despertar outra ideia que se lhe adere por um traço qualquer. Materiais assimilados numa dada época vão encontrar outros mais antigos já fixados e farão renascer alguns estados de consciência anteriormente percebidos e poderão reviver certas impressões. É a reativação de imagens e desejos por outros mais recentes, que vão somar sua energia daqueles. Mediante tal processo, quanto mais velha for a alma, tanto maior será sua bagagem inconsciente e menor esforço necessário para ressuscitar seus antigos conhecimentos, razão das aptidões precoces. Também o conceito de inconsciente dinâmico aparece em embrião. Não será, pois, de admirar que encontremos indícios desse trabalho cerebral que não logrou atingir primordialmente a consciência. Agrega que todos os atos da nossa vida mental deixaram em nós estereotipada uma impressão indelével, até mesmo os mais fugazes movimentos do pensamento. Segundo Delany, enriquece-se o espírito pela transmissão constante de elementos psíquicos do consciente para o inconsciente, onde ficam registrados automaticamente no perispírito. O homem primitivo tem o inconsciente formado sobretudo de instintos, pela proximidade com o nível animal. Com o passar do tempo, os instintos vão sendo modificados ou aperfeiçoados pela inteligência. Hoje, o que importa é desembaraçarmos-nos das paixões e instintos residuais da nossa passagem pelos reinos inferiores. O estudo do espírito tem de ser levado a cabo sob dois aspectos. 1. O da parte inconsciente, o almoxarifado espiritual. 2. O da parte pensante e sensível. Por volta de 1895, Freud ocupava-se com a criação da psicologia do inconsciente utilizando o novo método de investigação que denominou psicanálise. Partiu sábio justamente das práticas hipnóticas que aprendera com os mencionados mestres franceses e que empregara durante anos no tratamento de neuróticos, sugestão mental. Vinha, posto isto, preencher grave lacuna já denunciada por Gabriel Delany. E que trazia tal missão é pouco de duvidar se considerando o vigor e o brilho das suas primeiras descobertas, formalmente propostas a partir de 1900, no famoso livro Interpretação dos Sonhos. Se já existiam noções sobre as funções e materiais inconscientes, eram, contudo, vagas e dispersas,
A ele coube a imensa tarefa de investigá-los sistematicamente e relacioná-los com o funcionamento normal e patológico da mente humana. Naturalmente, o entusiasmo e o apego demasiado às próprias concepções das ciências físicas fizeram-no trilhar caminhos distantes da realidade buscada e ir longe demais, o que é peculiar aos pioneiros por não disporem de termo de comparação estabelecido. Uma dificuldade para identificar o valor e a importância das contribuições básicas de Freud reside no fato de estarem elas misturadas a doutrinas e hipóteses discutíveis e mesmo absurdas. Entre as mais importantes estão o inconsciente dinâmico, a causalidade dos processos psíquicos, a motivação inconsciente, determinação inconsciente de ações e sentimentos, a natureza emotiva das forças que impelem o homem, impulsos, a influência das experiências infantis sobre a vida adulta e alguns mecanismos de defesa contra impulsos inaceitáveis. Percebem-se, consequentemente, as relações de origem entre hipnotismo, espiritismo e psicanálise. Precisamente nesta ocasião, Delany publica grosso volume intitulado Investigações sobre a Mediunidade, no qual trata fundamentalmente de problemas psicológicos. Nessa obra, a noção de inconsciente ocupa lugar destacado, e Freud apenas começava a publicar suas extensas contribuições. Logo de início, Delany reconhece que a soma dos estados de consciência é muito inferior ao que existe no cérebro e que a personalidade consciente não pode ser uma representação de tudo o que se passa nos centros nervosos. Os fenômenos psíquicos que se tornam inconscientes são os seguintes. 1. Os que se desenrolam durante os sonhos ou durante o desprendimento da alma, esquecidos ao despertar. 2. Estados de consciência da vida cotidiana, dos quais poucos se conservam. 3. Frações inteiras da vida psíquica diária, que desaparecem da consciência. 4. Todas as recordações de vidas anteriores, que constituem o próprio fundamento da individualidade. Delany insiste em que as atividades do espírito durante o sono são muito importantes e exigem consideração da psicologia. A recordação da atividade noturna é inexistente como tal, mas surge na consciência sob a forma de clarões iluminativos, que permitem um trabalho esclarecido. Em suma, a subconsciência é a base da nossa individualidade indestrutível, afirmativa que André Luiz Obreiros da Vida Eterna, meio século depois reforça dizendo que a subconsciência é, de fato, o porão de nossas lembranças, emoções e impulsos que não se projetaram no consciente atual e que representa a estratificação de todas as experiências transcorridas em várias existências. Transcreve vários exemplos de atividade produtiva, durante o sono e ao despertar, como produções derivadas do uso de materiais conservados em estado inconsciente. Arago, o famoso matemático e astrônomo, costumava esperar que o inconsciente agisse subterraneamente e desse-lhe respostas aos problemas científicos que o preocupavam. Veja o exemplo recente do botânico Willis, mais abaixo. Aí está o inconsciente dinâmico de Freud em ação. O famoso recalque freudiano desponta ao longe. Diz Delany que, na vigência do automatismo, estado em que a consciência se acha mais ou menos distraída ou adormentada, pensamentos que nós rechaçamos habitualmente pela vontade podem ser expressos por estar a vontade desfalecente. Por isso, emergem grosserias e licenciosidades que deixam o indivíduo estupefato e que o levam a recusar energicamente sua participação no caso. Adiante assevera que nada do que entrou no espírito poderá dele ser apagado. Esquecimento não é sinônimo de desaparição da imagem mental. As recordações das quais não temos consciência são inumeráveis e sua importância na vida mental é de ordem primordial. Outra coisa não afirmaria Freud mais tarde a respeito da repressão, discutida adiante. O que desejamos acentuar, com a precedente condensação da obra de Delany no que concerne ao inconsciente, é que nenhum progresso vem subitamente sem conexão com o estado anterior.
A psicanálise surgiu como um polvo gigantesco metendo seus longos tentáculos em quase todos os campos da atividade do ser humano. Mas, eis o fato significativo, ela era esperada, prevista e solicitada pelo adiantamento da época. E, concordemente, desenvolveu-se a partir do hipnotismo e do que já se sabia acerca do inconsciente. Provam esta assertiva as seguintes palavras da psicanalista Clara Thompson, 1969, a hipnose foi a precursora da psicanálise. Freud era discípulo de Charcot e Breuer, ambos talentosos hipnotistas. As primeiras descobertas da psicanálise foram feitas em ligação com a hipnose. Ora, o fato é que eram amplas as relações entre hipnotismo, inconsciente e espiritismo, razão pela qual a psicanálise, sendo um magno progresso a despeito dos exageros iniciais a rejeitar, não pode ser desprezada nos estudos espíritas. Veja as opiniões de André Luiz em Obreiros da Vida Eterna, no Mundo Maior e Entre a Terra e o Céu, sobre Freud e sua obra, bem como as correções que propõe. Posteriormente, Gellé e Ubaldi prosseguem no mesmo rumo, ampliando a noção de inconsciente dinâmico do ponto de vista espiritualista. Gellé, 1947, discorre sobre a importância dos elementos inconscientes, que são a parte prevalente da mente. O inconsciente inclui elementos inatos e elementos adquiridos, estes tendo sido antes conscientes. Também as faculdades paranormais fazem parte dele. Diz que nenhuma recordação, nenhuma experiência psicológica ou vital perde-se. Mas, uma grande parte do inconsciente permanece normalmente em latência. Todas as aquisições conscientes são assimiladas pelo inconsciente e convertidas em faculdades. O progresso psicológico não pode ser outra coisa que a conversão de conhecimentos em faculdades. Em cada vida, as aquisições da consciência são transferidas para a subconsciência, de sorte que esta se enriquece vida após vida com experiências conscientes. A inspiração provém dela, veja Willis, quando menos se espera, especialmente fora das horas de trabalho reflexivo, quando a inteligência está distraída. Trata Gellé particularmente da evolução psíquica. Provas da existência do inconsciente. Conforme o supraexposto, Freud, mediante o método por ele criado e denominado psicanálise, realizou a primeira exploração metódica do inconsciente. Investigou profundamente a alma de inúmeras pessoas e desenterrou algumas verdades novas cuja importância é fundamental. Verificou, desde logo, que estados mentais não conscientes têm efeitos conscientes e que, inversamente, estados mentais conscientes podem ser inexplicáveis se não se recorre a causas inconscientes. Deu, como os mencionados antecessores, por falta de algo não imediato e claramente manifesto, que parece jazer abaixo do nível consciente. Desse labor resultou a chamada psicologia do inconsciente, psicologia analítica ou simplesmente psicanálise. Até aqui, a existência de processos mentais inconscientes parece bastante afastada da realidade cotidiana. Dão mais a impressão de meras inferências do que de evidências palpáveis. Será mesmo que processos tão imperceptíveis e obscuros têm tamanha influência a ponto de, como se afirma, produzirem efeitos sobre a nossa lúcida mentalidade consciente e o comportamento? Será que, quando penso ou faço algo, há outra força, motivação oculta, dando ordens de maneira silenciosa? A sugestão de realização pós-hipnótica, comumente mencionada como sugestão pós-hipnótica, constitui a demonstração mais evidente da existência de processos mentais localizados fora da consciência. Trata-se da sugestão por ordem, dada a uma pessoa hipnotizada, que se deve realizar em época determinada. Esta operação psíquica foi muito investigada na segunda metade do século passado por eminentes psicólogos, sendo, portanto, bem anterior à psicanálise. O que prova que todo progresso é gradativo e liga-se ao anterior por continuidade,
Sabe-se que Freud partiu do uso médico do hipnotismo, que aprendera na França, conforme esclarecido acima. Quando se ordena ao hipnotizado fazer algo a certa hora, ao acordar ele não guardará qualquer lembrança da ordem recebida, mas cumpri-la com exatidão. Mande-se, por exemplo, que o sujeito, às 5